Hoje nós iremos falar sobre o bom pastor, pastoreado e os desafios deste ministério. Eu gostaria de chamar as 4 pessoas que se disponibilizaram já para arrumar essas cadeiras aqui. Hoje nós teremos uma aula de revelação. Pode trazer uma aula revelada pelo Espírito Santo deste ministério tão glorioso que é o ministério pastoral. Se puder tirar o eco para mim, por favor. Enquanto eles vão se aprontando aqui, pegando a Bíblia. Isso, por favor, uma água. Aleluia. Pode, isso. Vão se ajeitando. Aleluia. Dando os espaços, né? Isso, dá, tem como essa cadeira ali ficar mais um pouquinho para lá. Isso. Isso, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Há muito tempo que eu estou querendo ministrar essa palavra. Eu acho que já faz uns 2 meses que eu venho sempre, né, adiando. E coincidiu do Espírito Santo reforçar que seria na data de hoje. E o porquê eu chamei 4 pessoas? Porque cada um vai representar uma unção, que é o que nós ministramos na Igreja Ministério Apostólico ACM. Então a resposta de vocês só podem ser respostas de acordo com a unção que vocês têm. Não pode falar, por exemplo, nas 4 unções quais são? A unção do boi, a unção do leão, a unção da águia e a unção do homem, correto? Nessas unções, eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o ministério pastoral. E vocês têm que responder de acordo com a autoridade que vocês têm, que é a unção que vocês representam. Se vocês começarem a responder onde vai entrando em outra unção, o pastor vai lembrar que a sua autoridade está só até aqui, para vocês começarem a compreender o desenvolvimento e a tarefa ministerial do pastor ou da pastora do ministério, né, de ensino, do ministério de cuidado, antes de adentrarmos realmente no profundo da ministração. Amém? Então, vamos lá. A unção do boi. Quem quer? A unção do boi, levanta a mão. A unção física. A Ângela vai ficar com a unção do boi. A unção do leão. Quem vai querer responder na unção do leão? Que são as emoções. A Amanda vai responder na unção do leão emocional. A unção do homem, quem vai responder? É cabra macho, olha isso aqui. A unção do homem é a unção das posses, é a unção do financeiro, amém? E consigo ficou a unção da águia, que é a unção ministerial para o evangelista Felipe, que eu tenho certeza que era o que ele queria, falar das coisas espirituais. Aleluia. Então, cadê o microfone passando para vocês? Eu vou precisar de um microfone de apoio. Isso, Sheilinha. Amados, a palavra pastor, ela no grego, ela significa poimaino, que significa apacentar. Apacentar é cuidar, zelar por toda estrutura de alimento, de saúde, de crescimento, de recursos de uma ovelha. Então o pastor, quando ele tem um rebanho, ele entende, não falando do pastor da igreja, mas o pastor que cuida de ovelhas, ele entende que ele precisa criar um ambiente para as ovelhas, né, morarem, né? E esse ambiente é um ambiente onde tem palha.
Por quê? Porque a palha vai esquentar elas durante as noites frias. E também a palha ajuda também a proteger os pelos de se enroscarem e também de animais pequenininhos tentar entrar na sua lã. Porque o pastor tem todo esse cuidado com a ovelha, porque ele sabe que o recurso dele é a lã. Então ele precisa zelar pela lã. O vaqueiro, né, a pessoa que cuida da vaca, o recurso dele vem o quê? Da vaca? O leite. Da galinha o quê? Os ovos. E da ovelha é a lã. Então, só para vocês entenderem assim por cima, né? Porque depois nós vamos aprofundar mais ainda. Qual é a função do pastor e o porquê o pastor tem tanto cuidado com as ovelhas. Mas antes de iniciar, eu tenho umas perguntas para fazer. E quando eu enviei no grupo, eu falei assim: eu preciso de 4 pessoas super corajosas que responda realmente do que doer na lata, porque onde há verdade, há luz, onde há luz, há libertação. Amém? Então a primeira pergunta vai ser para todos, porém cada um deve responder na sua unção, que é a sua autoridade. Amém? Então entenda a pergunta. Não estou falando para vocês, claro, o que mais vai exigir de alguma palavra vai ser o ministerial, mas não tenta buscar ainda revelação no seu ministerial. Eu quero que vocês digam aquilo que vocês realmente pensam que é, não que eu gostaria de escutar por eu ser só pastora. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta, para a unção do boi, que vai servir para todos. Como você descreveria o trabalho de um pastor? Tá ligado? Cadê o rosa? Cadê? Aleluia, 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 aleluia. O rosa, cadê que tá falhando? Sempre o rosa e o sem fio. E o com fio aqui. Isso. Já tira o eco pra mim. Mas não é só em uma palavra não. Quero que você descreva, como você descreveria o trabalho de um pastor. Lembrando que a sua unção é a unção do boi, é o físico. Então você tem que falar do físico. Eu descreveria como um trabalho árduo. Por etapa eu diria cansativo, esgotadíssimo no físico, porque um pastor ele tem que ficar visitando as ovelhas. Quando ela se perde, ele tem que ir lá buscar. Imagine quanto cansativo não é. Se for uma ovelha trabalhosa, daquela que vai para muito longe, o tanto que ele não tem que andar para chegar até essa ovelha e depois tem que retornar com ela. E quando ela não quer vir, tem que pegar no colo. Difícil, né? Então é bem complicado. Eu diria que bem cansativo. E quando ela não vem no colo e tenta fugir, qual é o papel do pastor fazer antes? Arrebatar, quebrar as pernas. Deus me... Então, imagine, além de ter que trazer no colo, com a perna quebrada, resmungando no seu ouvido ainda, porque não quer vir. Então o trabalho, com dor. Trabalho físico. Porque se ele corre para poder pegar a ovelha, ele precisa ter um físico atlético. Preparamento físico. E se ele está correndo e possivelmente a ovelha pode escapar, ele precisa ir com uma ferramenta no braço. Então já vem o peso da ferramenta para correr, para quebrar a perna da ovelha. E por que o pastor quebra, no seu entendimento, até agora só o entendimento, por que o pastor quebra as pernas do pastor, da ovelha, no seu entendimento? Para elas não fugir mais. Imagina, tem que ficar correndo. Eu ia passar uma vida correndo atrás de uma ovelha. Tem que quebrar as pernas logo e acabar por aí. Porque tem gente que é assim, né, pastora? Não sei. Eu sou uma delas. Eu acho que eu só funciono. Então vamos lá. Para as emoções. Porque eu já tô sentindo meu rosto arder aqui. Então já tô sentindo que é a hora das emoções. Responder. E aí, unção do leão? Como você descreveria o trabalho de um pastor? É como um trabalho de psicólogo, né? Porque tem que administrar os sentimentos de cada um e muitas vezes guardar os próprios sentimentos no bolso para fazer com que, para entender o sentimento das outras pessoas, né? Às vezes o pastor pode estar num luto, por exemplo, né? E uma outra pessoa vem falar sobre luto, então eu acredito que antes de
de ser curado, antes de aprender sobre o luto, o pastor ele aprende também com a ovelha. Ao mesmo tempo que vai ensinando, vai aprendendo, vai dividindo, vai recebendo. Amém. E quando fala de dar, receber, dividir, dar, lembra do quê? A unção do homem. E aí, a unção do homem, como a unção do homem descreveria o trabalho de um pastor? Rapaz, o pastor devia ser tudo empresário, porque não é fácil. Quando o que vai pagar o preço maior é o pastor, né? Então é o que vai mais coçar o bolso. Porque... Mas as pessoas falam que os pastores querem só tirar dinheiro da igreja. Isso que as pessoas falam, né? Que o pastor só tira, mas eu vejo isso ao contrário, porque os pastores é o que mais tem que investir em vidas, né? Tanto em coisas da igreja, em pessoas. Então, uma palavra, é embaçado ser pastor. Coçar o bolso muito. Ó, ele falou uma palavra, embaçado. Vamos entender isso na visão espiritual agora? E aí, visão espiritual, unção da águia. Como você descreveria um pastor? Tô chorando já, pô. Acho que é o mais difícil, né? Mas eu veria como... Eu poderia resumir como um pai, mas não um pai terreno. Eu poderia resumir como uma imagem de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vemos que Samuel, ao ouvir a voz de Deus, ele confundiu com a voz de Eli. E eu, por exemplo, todas as vezes que eu ouvi Deus falar comigo, ele usou as vozes do apóstolo e a sua voz. Então, eu vejo o pastor no espiritual como um pai, como a imagem do próprio Deus. Glória a Deus. Vou chorar já. Agora, vocês na mesma unção, sempre na mesma unção, como você descreveria o pastor não atual, mas o pastor que você já foi pastoreado? Porque nós sabemos que tem ovelhas que passam de pastos em pastos. E vocês chegaram neste rebanho. Mas antes de falar deste rebanho, na unção que vocês estavam, na unção que vocês estão agora, o que você sentia ou vivenciou do seu antigo pastoreio? Pode falar. Nossa, meu primeiro pastor eu tinha acho que 13 anos de idade. Depois disso eu me rebelei. E aí Deus mandou a pastora para me pegar. Eu não lembro. Você não lembra? Eu não lembro, eu era muito nova. Você está falando do físico. Pelo menos alguma coisa marcou a tua vida no físico. Bem, na época eu participava do grupo de adoração de gestos. Vamos saber. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu acho que... Eu não lembro de nenhuma vez que ele me pegou no físico. Durante o percurso do ministério dele, você alguma vez, esse pastor... Gente, nós estamos para escrachar mesmo, tá? Não é falando mal do pastor, mas sim da responsabilidade do pastor com as suas ovelhas. Ele chegou alguma vez buscar você em casa, Não. fazer visita? Não. Ele, na parte do físico, ele chegou também a orar por você, e seu físico alguma vez foi curado? E houve essa modificação? Por mim, não, mas eu acredito que pelo meu lar, sim, porque na época meu pai bebia e dava muito trabalho. E foi inclusive nessa igreja que ele teve uma reconciliação. Então eu acredito que ele deve ter se doado muito pela minha família em geral, na época. Sheila estava na barriga. E eu acho que o físico, por questão de buscar a família, porque na época só ia eu e minha mãe, eu acredito que ele deve ter buscado, porque na época eu tinha 13 anos, eu acho que eu não tinha entendimento nenhum. Amém. Vamos para as emoções. E aí, unção do leão, o que você lembra do antigo pasto? E para escrachar mesmo, né? Não, tem que falar a realidade. A verdade. Olha, eu lembro de um ministério que eu fiz parte, que eu era inclusive ministra de louvor, né?
que ele não me conhecia. Eu nunca tive ninguém dentro daquele ministério que sentou comigo um dia e falou: como você está? Você é solteira? Você é casada? Você precisa conversar? Não tive relacionamento. Mas eu cumpri horário, então para ele estava ok. Uau. Financeiro. Meu Deus. Eu vou vir passar porque nós passou pelo mesmo ministério assim. Sou muito grato a esse pastor, né? Não posso dizer que só foram coisas ruins, mas eu sou muito grato à vida deles, porque se não fosse através da vida deles, talvez hoje eu não estaria aqui. Sim. Porém, entretanto... Investimento. Então, assim, essa área é difícil de falar, né? Porque, assim, minha família não é cristã, então, ou seja, quando eu vim para conhecer a Cristo, eu já tinha meus pensamentos, né? Então, foi algo que eu precisava ver um exemplo para mim mudar. E onde eu passei, no financeiro, foi um lugar que, infelizmente, eu olhei e não vi investimento, tanto em vidas quanto no templo. Então, onde realmente foi aqui, né? Só foi esses 2 ministérios que eu congreguei. E quando realmente eu vim entender isso, foi quando eu vim para cá, que realmente eu vi pastores se doando, dando tudo que tinha, né, em questão financeira, vendendo carro, celulares, bens para investir. Então, assim, falando do passado, por onde eu passei, sou muito grato, porém, nessa área, eu não tinha exemplo. Então, eu vim mudar bem depois, porque eu olhava e não via investimento. Então, eu não investi. Se os meus pastores não estavam investindo, imagine eu ia ofertar, dizimar, não sabia nem que era isso. Nem falava que era isso. Então, essa é a realidade. Infelizmente, eu não tinha um exemplo disso. De Amém. Pessoas que investiam. É triste, mas é a realidade. O que nós queremos, o que o Espírito Santo de Deus propôs nessa ministração, nesta noite, é realmente trazer a realidade dos rebanhos, tanto daqui como no geral. Porque se Jesus é o nosso bom pastor, ele vem buscar as ovelhas dele. Então as ovelhas dele estão espalhadas em vários lugares. E ele vai vir como bom pastor, recolhendo no físico, nas emoções, quebrando as perninhas, tudo para voltar para o perfeito. Mas se nós omitimos ou ocultarmos a realidade da situação que está nas igrejas, muitas vezes é culpa dos pastores, muitas vezes é culpa das ovelhas. Mas como identificar tanto um como o outro? E aí, unção da águia, como você descreveria a unção ministerial dos seus antigos pastores? Não, é um assunto meio complicado de se falar, assim, em resumir em pouco tempo. Mas, nós estamos falando de pastores. Então, para ser um pastor, precisa exercer o pastoreado. Se não exerceu, para mim não é pastor. Então, já resumindo, a Bíblia diz que o pastor foi atrás dessa ovelha. Eu acho que só a ovelha que achou o pastor. Igual o Perinha falou, né? Não menosprezo. Através de muitas vidas, eu não tive um pastor, assim, vou falar pra você. Porque quando eu me converti, eu fui pra uma igreja que não houve o tempo, eu acredito, até do pastor ter aquele cuidado. Mas eu senti um cuidado em certas partes, porque todo mundo sabe, quando eu comecei para a igreja, alargador careca, e as igrejas eram muito tradicional, então era discriminado, mas eu sentia um cuidado do pastor. Mesmo com poucas ações, mas eu sentia, mas eu não tive tempo de participar lá. Então, resumindo, o que eu participei, não dá para falar. Lembre-se, é na unção ministerial. Sim, então, como um pastor ministerial, não houve. Não houve. Por isso que eu estou dizendo que eu achei o pastor. Que eu achei vocês, né? Nós estávamos que é o próximo tópico. Que eu não tô aqui só para pegar eles, para pegar a mim também. Se fosse para falar de boa, eu tinha para falar, né? Eu não quero menosprezar essas pessoas. Não deve. Mas assim, mas o que é ofício é ofício. O que eu agradeço por eles terem, de certa forma, me ensinado, eu também agradeço por eu ter saído, porque senão eu não estaria aqui, se eu tivesse continuado com eles. Verdade. Né? Então vamos lá. Agora como você descreveria um pastor ideal para você em cada unção? Como seria o pastor ideal na unção do boi? Na unção do físico?
Gente, eu queria ter microfone para cada um. Meu Deus do céu, ia ser muito top. A unção do físico, na força. Como seria esse pastor ideal na sua percepção agora, inicial? Eu acho que na força o ideal seria aquele que só olha sem precisar falar nada. Não, isso daí já é emoção, isso já é mais percepção. No físico mesmo. Força do braço. Então teria que ser, não sei, porque no físico, gente, um pastor ideal no físico. Não é só características. Quem quer falar? Tô vendo que as pessoas já estão se coçando aqui, ó. Não, lembre-se que o físico nem sempre é aquilo, a aparência, o corpo, não é. Mas é a unção de Deus. A ação, igual por exemplo, a unção do serviço. Como que seria a unção do serviço de um pastor ideal, na sua percepção? As minhas referências são tão boas aqui que eu não sei. Então gente, fala, me elogia aí, Brasil. Me elogia. Eu estou pronta. Eu sou pastoreada pela pastora Priscila, pela pastora Gleice e pelo pastor Williams. Então, assim, eles vivem me pegando, então é difícil falar, né? É difícil falar, porque assim, eu sei o quanto eles se doam no físico por mim e pela minha família. Então, assim, para falar algo, eu não tenho outra referência além deles. E para mim tá ótimo com eles. Então fica difícil falar uma coisa. Porque quando você imagina na força física assim um ideal, para mim eles são ideais. Estão me construindo. Então assim, eu não consigo imaginar de uma outra forma, porque eu não tenho planos de sair daqui. Só se for o tempo de Deus. Mas fisicamente falando, eles são os ideais para mim. Então não tem muito o que falar. Tá vendo, gente? Aprendeu? É isso que vocês tinham que falar, tá? Só pegando a dica. Para você, Amanda, sem constrangimento, qual seria o tipo de pastor ideal para você na unção das emoções do leão? Sem querer puxar saco, mas é verdade, a gente tem melhores referências aqui. E eu acho que no trabalho a gente fala muito sobre plano de ação, né? Da gente se antecipar ao que vai acontecer nos resultados da empresa. E aqui a gente tem isso, a gente se antecipa para o pecado, a gente se antecipa para o dia mal, a gente se antecipa para o dia que você não vai estar muito legal. Então eu acho que um pastor ideal nos prepara para aquilo que vai vir ainda, seja bom ou ruim. E graças a Deus nós temos isso aqui. É a visão, né? As emoções. E aí, como seria o pastor ideal? Mostra o dólar, o euro, o bitcoins. Qual seria o pastor ideal na área de investimento? Silvio Santos jogando um aviãozinho de 100. Quem quer dinheiro? Salário pros músicos, né? E você acredita que nós vamos falar isso? Acabou porque de quebrar a corda da guitarra. todo trabalhador, nós vamos falar sobre isso, porque nós estamos só na introdução da introdução. A gente está na primeira pergunta ainda, a gente não foi nem para a segunda. Então, vamos lá. Como que seria o pastor ideal, modelo, na unção do investimento, na unção do homem? É assim, igual a menina falou, não tive tantas referências pelo fato de minha família não ser cristã, então eu não tive muito contato com pastores, né? A referência que eu tinha era a minha avó, que foi minha maior intercessora, mas ela não era pastora. Então eu vim ter referências quando eu comecei a adentrar nesse caminho novo, né? Algo novo vivendo. Então as referências que eu tive foram essas. Então eu tenho referências que para mim são pessoas que são referências. Não só pra mim, então pessoas que vêm de fora são referências. E são referências, e referências, e referências, então, assim, e referências. Mas o investimento, eles precisam saber. Então, pastores, resumindo, é o quê? Um pastor que não se prenda ao que ele tem, aos seus bens, ao seu trabalho. Não se prenda, porque às vezes tem pessoas que ficam presas, né? E às vezes acaba até perdendo ovelhas porque estão tão presas com seus bens que não estão dispostos a vender ou largar aquilo para se doar, né? Doar no seu físico. Então, eu
quando eu conheci os pastores da ACM, pastora Priscila, o apóstolo, pastor Williams, e realmente então eu olho para eles e vejo isso, pastores de referência, que não estão presos às suas finanças, aos seus bens, tanto que quando eu fiquei sem a minha pedaleira, a pastora Priscila queria vender o celular dela para comprar uma pedaleira. E eu falei, não, pastora, não precisa. Eu sei que se eu falasse amém, ela ia fazer isso, porque eu já vi eles fazerem isso. Eu já vi meus pastores vendendo seu carro para comprar uma van para buscar vidas lá em Pirapora. Então, não tem como eu falar. Minhas referências estão aqui. O pastor que eu queria ter, hoje eu tenho. Então, é isso. Glória a Deus. Gente, na verdade, quando eu fiz essa ministração, não foi para receber elogio não, tá? Mas já que eu tô recebendo, amém, eu aceito, né? Vamos lá, a unção é tão legal essa nossa conversa, porque eu acho que por hoje a primeira parte vai ficar muito mais nesse relacionamento, para até entrar profundamente. No carro, quando eu estava vendo com o evangelista, eu até falei para ele, evangelista, eu acho que eu vou ministrar primeira parte, segunda, terceira, quarta, porque eu quero que vocês entendam realmente este ministério pastoral, porque eu quero que vocês desejem este ministério, mas desejem consciente, porque se vocês desejarem, vão desejar uma coisa boa, porém existe um caminho a trilhar, e eu estou disposta que vocês caminhem esse caminho, porque se vocês crescerem, eu posso crescer, mas não é crescer em títulos, mas crescer em novas oportunidades. Eu falei para o evangelista que eu estou ansiosa para viver um novo, mas enquanto eu não preparar vocês, eu nunca conseguirei viver um novo. Então, por isso da importância do discipulado, do treinamento, de vocês conhecer cada detalhe no entendimento, na sabedoria, na revelação, que é na profundidade, na largura, na altura de cada ministério. E com isso vocês vão se identificando qual é a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito diante da grande comissão de Cristo, amém? Então, evangelista Felipe, eu creio que, não desfazendo das outras unções, mas eu creio que a unção ministerial, que é algo tão espiritual, precisa ser dito com bastante preocupação e detalhado, porque é um modelo de um pastor ideal. Você tem... Não, na hora que eu levantar assim, ó, você já que ele já quer ministrar, porque quando eu falei pra ele que eu ia ministrar esse tema, ele já falou, pastor, nós dois ministros, olhei assim e falei, oxe, querido, que vai ministrar sou eu. Ele já querendo já ministrar. Mas fala aí, qual é o pastor ideal espiritualmente para você? Baseado nas unções, Ezequiel 1:10, né, são 4 animais: boi, leão, o homem e a águia. Então, levando para o espiritual e para o pastoreio, a águia é o único que enxerga do alto. Todos os animais eles enxergam do baixo. Então, levando isso para o mundo espiritual, o pastor ideal, que eu tenho esses pastores, né, deixa bem claro aí, deixar o elogio, é aquele pastor que enxerga o que você não está enxergando, né? É como se fosse realmente atalaias. Eles conseguem te avisar de algum risco ou algo que está para acontecer, ou uma bênção antecipadamente, porque esse é o propósito de Deus. Deus começa a falar com o anjo e o anjo passa para a igreja. Amém? Deu espiritualmente um pastor visionário, um pastor que não só enxerga o plano terreno, mas também o plano espiritual, e tanto um como o outro ele puxa, tanto para descer, ou como também eleva, né, aquilo que está querendo entrar em sintonia. Então vamos lá, a terceira pergunta: você admira e tem o desejo pelo ministério pastoral?
sabendo o que, igreja? Nós sabemos que o ministério pastoral é diversificado. Tem pastores de jovens, pastores para casais, pastores administrativos, pastores de adolescentes, pastores de crianças, pastores congregacionais, que já são levados para presbíteros, né? Que já a congregação inteira, os bispos, que é pastores de pastores. Então nós estamos falando do lado pastoreado de cuidar de ovelhas, tá? Pode ser tanto como adolescentes, como jovens, como mulheres, de casal. Se você tem esse desejo de cuidar, zelar, arrumar, bater, sarar, todas essas coisinhas. Eu admiro, mas não tenho desejo, porque eu acho que eu seria só a que bate, não sei dar carinho, então eu não tenho desejo. O domínio próprio precisa. Não tenho desejo. Não tem esse desejo. Mas você não tem esse desejo porque você foi ferida por um pastor, ou você não tem esse desejo porque você não sabe fazer. Esse não desejo é porque você foi ferida, ou porque você acha que você não tem capacidade para fazer, ou porque você acha que realmente esse não é o seu ministério. Esse realmente não é o meu ministério, porque se fosse, acho que Deus capacitaria, colocaria um desejo, uma vontade. Mas você tem ciência que todos nós somos chamados para cuidar de pessoas. Isso você tem consciência. Isso eu tenho ciência, mas não para pegar responsabilidade de si. Não. Amém. Não tem. Amanda? Eu tenho. Pode explicar? Pode, tá livre. Eu não tinha. Quando eu vim dos outros ministérios, eu não tinha. Mas coloca mais perto o microfone. Quando eu vi que realmente não era só aquele mundinho lá, que existia algo a mais, que era o amor por vida, sem querer nada em troca, eu anseio realmente. Não pastor da igreja, mas de um ministério específico, eu tenho sim um desejo. Desejo de cuidar de algo, zelar por algo que é seu, que Deus vai te conceder essa graça. Eu tenho. Tem. Qual é o ministério pastoral? Não sei. Você tem um desejo, mas qual? Se é mulheres, jovens, pastor de adoração musical, pastor de evangelistas, pastores mestres, que a Bíblia fala, ou mesmo congregacional. Você já conseguiu identificar isso? Eu acho que de casais talvez eu me daria bem. E o musical também, por que não? Por que não? Amém. Que está perto das vocações que você já, né? Pedro, tu me amas? Tu me amas mais que a tua família? Tu me amas mais que a ti mesmo? Assim, não tem como nós falar que não, né? Porque nós seríamos egoístas, né? Na minha visão, porque pastorear é cuidar de vidas, né? Direcionar as pessoas, assim como nós temos pastores que nos direcionam. Então, assim, eu vejo os meus pastores hoje e eu vejo alegria em pastorear. Então, eu tenho esse desejo sim, porque seria egoísmo, porque é cuidar de vidas, e foi para isso que Jesus nos chamou, para nós, como um dia. Você consegue identificar qual tipo de pastoreio? Qual é a ferramenta que você estaria usando no seu pastoreio? Eu acho que de ensino. Pastor mestre. Uai, gente, eu acho tão chique. Posso cantar uma música? E aí, evangelista Felipe, nós sabemos que você já tem uma unção que é de evangelista, mas se age em você um novo de Deus, e se esse novo está interligado ao ministério pastoral, e por que você deseja? E o que te levou a desejar? Caso sim, que vai ser a próxima pergunta, para quem disse sim, o que te levou a ter esse desejo? Quem ou o que? Mas primeiro, se você tem esse desejo. Para resumir rapidão assim, eu acho que a palavra pastorear, ela foi defraudada, assim como várias, como santidade, como prosperidade. Quando nós falamos pastorear, na mente já vem, tem uma igreja e cuidar de vidas, né? Tem uma igreja e nem cuidar de vidas, porque os pastores não fazem isso hoje. Os pastores ensinam as pessoas a ir aos cultos. Esse é o pastoreado de hoje. Mas quando nós entendemos realmente o que é o pastorear, todos nós ansiamos. Eu particularmente, quando eu vejo a palavra que Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu sinto Jesus falar isso para mim. Meu coração queima.
Ele quer assim, chorar, gente, ele quer chorar. Pastorear é muito além do que abrir uma igreja, do que simplesmente dizer para as pessoas irem à igreja. É um chamado que eu acredito que Deus concede a todos, né? E realmente eu amo esse chamado, e a melhor coisa, acredito, do Evangelho, como já falei uma vez, é você ver Zé Ruela sendo transformado. Então, tem um aqui. Tem um aqui. 2, 3, 4. Amém. Já entrando na próxima pergunta, aqueles que responderam sim. O que te levou a querer ter esse desejo? Foi alguma situação? Foi alguém que trouxe essa admiração? Qual é a causa que despertou essa queimação, esse amor, essa admiração por este ministério? É porque nós temos outros ministérios. A palavra de Deus nos deu 5 ministérios: mestre, pastores, apóstolos, evangelistas e eu já falei mestre, pastor, apóstolo, evangelista. Tá faltando um profeta. Meu Deus, quase esqueci do nosso profeta. Vai aí. Eu acredito que a maior, que dá mais alegria é o fruto, né? A transformação de vidas. Não tem alegria maior do que essa. A partir do momento que você se enxerga sendo um instrumento de transformação para uma vida, você passa a desejar isso sempre, porque você recebe uma alegria, um complemento da alma que nada. Não é que só Jesus nos satisfaz. Sim, Ele nos satisfaz, mas ao mesmo tempo que Jesus nos satisfaz, Ele coloca uma nova sede, um novo vazio, que esse vazio é preenchido com o chamado. E quando você é útil, né, através realmente do pastoreio, que é ensino, que é cuidado, você é útil para a transformação de alguma vida, você passa a desejar. É automático. Quando você vê, quantas vezes eu falei que não queria ser pastor, né? Até brinco às vezes, mas quando você vê, você já está querendo. Por quê? Você vê que você foi instrumento de transformação de vidas. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso aí. Perguntaram para ele: qual a maior alegria de ser pastor? Ver pessoas sendo transformadas. Então não tem nada melhor do que isso. E aí, Pedro, o que te levou? O Billy já respondeu? Ele... O Billy já respondeu tudo, né? Então, assim, só para não falar nada, só para dizer que eu dizei. É assim, então, o que me levou? Primeiramente, eu olho para minha vida, né? Quem eu era e hoje quem eu sou. Então, eu acredito que os meus pastores se alegram em ver isso. Se alegram em olhar e ver quem eu estou me tornando. Tem muito que melhorar, mas quem eu era e quem eu sou, eu creio que eles se alegram com isso. Então, assim, eu já tive algumas oportunidades de dar alguns conselhos para algumas pessoas, e quando eu vi que elas seguiram aquele conselho, que foi coisa simples, e eu vi mudança para melhor, que aquela mudança eu creio que agradou a Deus, isso me alegrou. Então, isso é o que me traz esse desejo de pastorear, é ver vidas sendo transformadas, né, através do ensino, assim como eu tenho sido todos os dias. Quando a pastora falou ali que o pastor Williams não queria trabalhar tanto para estar junto com nós, aí a pastora falou: Pedro, isso foi por sua causa, porque ele olhou para você e viu você mudando. Eu falei: nossa, pastor Williams não querendo trabalhar, rapaz, eu estou mudando de verdade. Então, assim, eu consegui enxergar tanta alegria no pastor Williams por isso, porque quem conhece o pastor Williams sabe que ele gosta de trabalhar, que ele gosta de ter para semear. Então, assim, quando a pastora falou isso, falei: caramba, o pastor Williams está feliz, hein? Falei: rapaz, o pastor Williams está tão feliz a ponto disso. E essa felicidade foi por ver eu mudando em algo da minha vida. Então, não tem algo mais satisfatório de você ver alguém sendo transformado por algo que você está ensinando, que através de Deus te capacita para dar aquele ensino e ver pessoas mudando. Então, é isso que queima no meu coração, por esse motivo. Amanda, que respondeu sim. Tem muitas coisas mesmo, mas eu acho que o que mais me tocou desde quando eu entrei na CM, uma vez a gente estava fazendo algumas reuniões para mulheres, lembra, lá na outra igreja? E aí o apóstolo, e eu tava num momento bem difícil, assim, chorona e tal, e aí o apóstolo colocou a mão na minha cabeça e falou assim: enquanto eu te uso, eu te curo. E eu falei: que incrível, Deus me usa, eu fico feliz porque eu sou usada, e ao mesmo tempo eu sou curada.
E eu falei, é tipo matar vários coelhos, né? Com uma caixa d'água só. E uma obediência só. Uma obediência só. E querendo ou não, todos nós pastoreamos, né? Se a gente der um abraço em alguém, a gente já tá pastoreando, porque a gente tá levando ela para um lugar diferente do que ela tá, né? A gente tira a pessoa daquela escuridão e ela vê uma esperança, né? Então é mais por isso. Eu vou falar o meu. Antes de entrar na palavra, porque a gente já está entrando na palavra, que esse bate-papo é uma palavra já. Eu nunca quis ser pastora. Na verdade, eu nunca quis ser pastora. Todos que me conhecem sabem que eu, jamais iria ser uma pastora. Por conta do quê? Por conta do meu jeito de ser. Porque eu sempre tive uma referência que pastor tem que se comportar seriamente. Pastor tem que ter poderes extra sobrenaturais. Pastor tinha que ter uma vida familiar perfeita aos olhos da sociedade, da igreja. E eu falei assim, eu acho que tudo que o mundo religioso impõe me diz que eu realmente não devo ser pastora e eu não devo ter esse desejo de ser pastora, e automaticamente eu não tinha desejo por ser pastora. Nunca tive desejo de ser pastora por decepções que eu via dentro das igrejas, traições, pastores que tinha só o título, mas realmente não cumpria esse glorioso ministério. Gente, eu vou chorar, sabe por quê? Porque eu aprendi a amar este ministério agora. Aí vocês falam, eu tô entrando 13 anos como pastora. Eu estou começando a amar este ministério agora. E quando eu falo agora, é agora. É um processo de entender a função realmente do pastor quando está debaixo da autoridade do Senhor. E quando você está neste nível, você morre feliz, cara. E aquilo que eu falei para o evangelista Felipe esses dias atrás, eu falei, não sei em qual situação, que eu falei assim: se eu tenho que morrer, deixa que eu morra, não me mata antes da hora. Não foi? Não me mata da hora. Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer feliz, mas eu me entregando. Mas se me assassinarem antes do momento de eu morrer, eu sei que vai vir um fardo. E quando eu falo isso, eu falo espiritualmente. Porque o que mais acontece são pastores sendo assassinados ao ponto deles odiar este ministério, ao ponto dos filhos não querer este ministério. Vem aqui, filho. Vem aqui, meu amor. Vem. Meus filhos, eles são pequenos e desde então, para quem conhece eles e acompanha, sabe que o Davizinho, desde os seus 2 aninhos, sempre quando a gente fazia pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você dizia? Apóstolo. Apóstolo. E apóstolo é uma função. O apóstolo, ele precisa entender o pastoreado, porque a função dele é de um construtor, desenhar o trajeto onde o pastor vai executar. É pastor de pastores. Não significa que é maior, não, é uma função diferente. Então ele sempre falando isso, mas ele cresceu, tá? Porque ele sempre falava, você pastor. Aí depois ele falou, não quero ser pastor não, quero ser apóstolo. Ele quer um trabalho maior, quer cuidar de líderes, né? Então, enxergar que o meu filho tem esse desejo por conta do que ele via no pai e em mim é muito gratificante. Porém, na minha época, eu tinha horror deste ministério. É tanto que eu falava que eu jamais casaria com um pastor, que eu casaria no máximo com um músico, porque eu gostava de cantar e seria um acompanhante para minha vida, né? E o que Deus fez? Deus me enganou. Deus me deu um pastor músico. E através do meu esposo eu comecei não a desejar o ministério, mas a admirar e respeitar o ministério de pastor. Porque eu não via aquilo que as pessoas diziam que os pastores são. Eu via a vida dele e via que isso basta. A defraudação. Então, antigamente o pastor
era considerado realmente na visão espiritual como porta-voz de Deus. Hoje pastor é conhecido como o quê? Ladrão, mentiroso, adúltero. Pode ir falando, cadê o microfone? Cadê? Tá aqui? Eu quero que vocês se relacionem. Então, pastor é reconhecido de várias maneiras. Antigamente o pastor ia na loja comprar alguma coisa afiada, os caras, pastor, vou vender. Hoje, você é pastor, vou vender não. Vou vender não. Então, realmente foi uma defraudação muito grande. E isso trouxe um grande bloqueio para a minha vida ao desejar este ministério. Só que ao olhar para Jesus, eu percebi que eu podia caminhar no mesmo caminho de Jesus. Então hoje o sistema diz várias coisas que um pastor deve ter. Por exemplo, um pastor jamais poderia ser mulher. Muitas igrejas não aceitam a liderança, o pastoreio de mulher. Muitas igrejas não aceitam o pastoreio de jovens como pastores. Muitas igrejas não aceitam pastores que são solteiros como pastores. Então começou a vir várias referências de como um pastor deve ser e viver para ser aceito. Aí entra Jesus. Entra Jesus numa sociedade onde os anciões eram os líderes religiosos da época, e Jesus era quem? Um jovem louco que veio apregoar o reino dos céus, sendo jovem, solteiro. Mas aí tudo bem, ele é homem. Então de tempos em tempos nós vamos vendo guerras e guerras para calar realmente este ministério. Na Bíblia nós vemos respaldo até do apóstolo Paulo. Nós entendemos o quê? Que diante daquela sociedade e diante do lugar onde estava dando o ensino, por exemplo, para Éfeso, onde nós vamos adentrar nas próximas partes. Éfeso, a maioria dos grandes líderes religiosos daquela época contra Deus eram líderes mulheres, que eram as grandes sacerdotisas. Entenda esse cenário. Então, quem eram as líderes naquela época? Eram mulheres, as sacerdotisas. E elas ficavam onde? Nos templos, fazendo oferendas aos deuses, tanto sexuais, como de comportamentos, como de ensinamentos. Então, quando o apóstolo Paulo adentrou para ensinar Timóteo e a igreja de Éfeso e de Timóteo daquela época, ele estava indo contra o sistema pagão daquela época. Por isso que muitas pessoas falam: eu nunca vi na Bíblia pastora, a mulher. Não vai ver mesmo, porque naquela época, como eu falei, o sistema que estava indo contra era o sistema paganismo. Era um sistema onde as mulheres governavam. Por isso que quando o apóstolo Paulo foi direcionar os homens daquela época, parece guerra de sexo, né? E realmente era. Quando ele foi direcionar a igreja, ele deu uma passagem assim, que as mulheres não devam nem falar. O comportamento das mulheres tem que ser esse, as vestimentas das mulheres devem ser esse. Por que o apóstolo Paulo dava essa referência? Porque aquela referência era realmente ao contrário do que estava sendo ensinado pelo sistema mundano. Então, a dificuldade de hoje em dia do pastoreio, a mentalidade de querer vencer os demônios que estão nesta época, os zaigastes desta época, com os zaigastes da época antiga. Vocês estão conseguindo compreender? Porque muitos ainda estão presos. Muitos não entendem que o propósito não é o título pastoral. Não é a mesma guerra e não é o título pastoral, mas o resgate do perdido, da ovelha que está perdida. Então é esse cenário que nós encontramos na atualidade. Aí vem Jesus numa sociedade onde não dava valor para mulheres e não dava valor para homens sem conhecimento, sem sabedoria. Hoje em dia,
Se você não tem teologia, você não pode ser pastor. Observação, não estou condenando quem faz teologia. Eu fiz, deve-se fazer. Toda dádiva de conhecimento terreno que a gente pode buscar é necessário, mas existe algo espiritual. É aquilo que foi ministrado entre o profissional e o ungido, que vocês podem conferir nas ministrações anteriores no YouTube do Ministério Apostólico ACM, amém? Só para reforçar. Então, por haver um nível de saber, se eu busco um conhecimento, Deus pode vir trazendo sabedoria em cima da base que nós possamos construir. Então, por isso que eu estou falando, não é errado você estudar teologia, você deve, mas isso não pode ser o fundamento para você ter a unção e a capacitação para ser um pastor, porque isso não significa ser pastor, uma teologia, uma vestimenta adequada, amém? Então vamos abrir a Bíblia, que eu acho que já vamos encerrar, vai dar 7h30, só para a gente dar uma abertura para a segunda parte, que eu quero compartilhar com vocês os requisitos, que vai ser o próximo tema para a próxima sexta-feira. Eu já estou me autoescalando para ministrar na próxima sexta-feira, até a gente terminar esse estudo. E eu gostaria de convidar os 4 novamente, porque nós vamos continuar com esse bate-papo. E eu quero que vocês realmente se relacionem. Uau, eu não sabia disso. Realmente isso é necessário para um pastor? Eu nunca soube disso. Então, para nós ajudarmos as pessoas que estão lá a identificar se estão sendo cuidados no rebanho deles, e também se eles estão cumprindo com o papel deles de ovelha dentro do rebanho em relação ao seu pastor, amém? Então vamos abrir em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, onde nós vamos dar a pausa para a primeira parte, que é sobre os requisitos para um pastor. Que diz assim, 1 Timóteo 3, 1. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, bispo é pastor de pastores, que está englobado ao ministério de apacentar, que é a função do pastor, amém? Se esse ensinamento é verdadeiro, se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Aí vem as qualificações. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Uau! Tem que ter testemunho. Imagina, na sociedade que nós estamos, sempre tem alguém para culpar alguma coisa, né? Mas que nível é esse de culpa? Da verdade. Pega o microfone e pode falar. Pode falar. Então, o que nós aprendemos até aqui? Que o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. De nada do quê? Porque muitas pessoas podem culpar de várias coisas, mas se for mentira, não a julgo. Agora, quando há verdade, ele não pode ser. Se é mentira, Deus justifica. Difícil, né? Olha, a primeira parte já dá né? Nossa, que tarefa árdua, né, Ângela? Continuando. Deve ter somente uma esposa. Por favor, né, gente? Por favor, né? Ô, Salomão. O que acontece? Deve ter somente uma esposa. Está referindo também a adultério. Amém? Amém? E também, gente, vamos para uma coisa polêmica. Pastores que toda hora estão se separando. É moda. Eu conheço um pastor no Rio de Janeiro que separou 11 vezes e ele é cantor. Ele é cantor, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele casou 11 vezes. Será que ele não acertou? Será que ele não escutou a voz de Deus? Será que o problema é ele? Eu não estou condenando, mas pelo amor de Deus, é um requisito, ele é pastor.
Então essa parte é muito preocupante, porque o nível de maior divórcio está no meio cristão, não está no meio circular. Aqui, passa o microfone aqui. Tá bem, rapidão. Tem 3 pontinhos aqui no meu. Que quando você coloca assim, ó, ou, né, seja uma mulher, aí 3 pontinhos, que é a Bíblia. Ou ser fiel à esposa, ou ter casado somente uma vez. Ter casado somente uma vez. Gente, o único respaldo que a Bíblia dá é se o esposo ou a esposa morrer. E observação, o apóstolo Paulo vem e diz ainda, mas eu aconselho você que se o ministério de casal é difícil e você não quiser, continue solteiro, que é bom que você fica para a obra de Deus, para o reino. Mas se for difícil segurar o fogo, vai e casa de novo. Mas casa consciente. Então, ali vem outro respaldo. Mas isso no caso de quê? De solteiros e viúvos, gente. Isso aqui não é uma lei, isso aqui é um conselho. Mas é um conselho onde as pessoas vão observar e vão analisar se eles querem. Porque a unção que eu respeito e admiro é a unção que eu recebo. Entendem? A gravidade do testemunho de um pastor. Eu não estou condenando quem teve casamento. Mas a culpa foi da minha esposa, a culpa foi minha. Eu não estou condenando aqueles que se separaram, que casaram de novo. Eu estou simplesmente vendo que eu estou analisando tanto vocês como analisando a minha vida também. A palavra de Deus diz que ser é bom. Quem deseja esse ministério é bom, mas existem uns princípios, existem regras. Todo lugar existe regra. Para ser presidente existe regra. Para entrar no governo existe regras, correto? Para entrar no banco existe regras. Você precisa estudar. A mesma coisa com a palavra de Deus. Existe uma regra para quem? Para quem deseja o ministério pastoral. Então, um dos requisitos, além de que não venha a ter nenhuma culpa, é o quê? Pelo menos, né, seja fiel à sua esposa, ao seu esposo. Isso que eu queria falar. Eu li algo bem polêmico, que eu nem vou falar tudo, senão vai gerar mais polêmica. Eu quero que fala. Eu até mandei pro Felipe, pro evangelista Felipe. O pastor colocou assim na internet: se o seu pastor não foi fiel ao primeiro casamento, saia dessa igreja. Só que as pessoas só leem a parte saia dessa igreja, mas não vai buscar o que é fidelidade. Verdade. Né? E aí os comentários são os melhores, né? E nos comentários falam assim: nós estamos numa sociedade tão deturpada que até a palavra do Senhor gera escândalo. Verdade. E observação, nós temos que explicar o explicado do que já está explicado, para que a sociedade venha entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Por quê? Porque chegamos numa época que tudo é preconceito. Não pode falar mais nada. Inclusive, se a gente aprofundar mais nessa questão de divórcio, de traição, pode dar mais bafafá ainda, porque o que tem dentro das igrejas, pastores divorciados e adúlteros. A palavra de Deus, se tua esposa não morreu, não faleceu, você é adúltero, querido. Você tem uma ligação ainda espiritual com sua antiga esposa, com seu antigo esposo. Rola. Se for entrar na ministração aqui da mulher samaritana, gente, olha, não vai dar o que falar. Quem entende aí já sabe o procedimento do compartilhamento de sangue. Jesus Cristo olhar ela de cima e embaixo e falar: siga o marido, diz o que atual não está. Deus fez um xerox nela, um check-up. E isso dentro das igrejas. E observação, a unção que você respeita e admira é a unção que você recebe. Agora imagina toda aquela unção defraudada sendo transferida para você, e você recebendo, e você está casado, de repente na igreja tem um monte de gente divorciada por causa da unção contaminada. Fala, microfone. Microfone, tira do mudo. Que as pessoas estão preocupadas aí com um negócio de natura, de homossexual fazendo papel lá, mas só que às vezes os próprios pastores que estão ali condenando, julgando isso, não que eu acho certo, mas às vezes as pessoas estão julgando isso, estão pior, não tem nem testemunho para falar isso. É aquilo que a sociedade fala. A sociedade, elas imprimem um tipo qualificado, mas a palavra de Deus nos dá um respaldo totalmente diferente do que a sociedade.
o que a sociedade acha como importante não é o fundamento principal da palavra de Deus. E é essa a nossa preocupação, porque isso tem realmente trazido grandes pesos para os pastores que estão realmente diante de Deus, e tem trazido grande peso para as ovelhas que estão perdidas dentro do próprio rebanho, dentro do próprio pasto. Então vamos continuar para terminar, que a gente nem iniciou, meu Deus do céu. Aí lá continua no versículo 2: o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, equilíbrio. Uau! Não pode ser demasiado louco e nem demasiado quieto demais. Tem que ter equilíbrio. E esse moderado está dizendo em situações de conflitos. Ele deve ter domínio próprio. O microfone vai. Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Uau! Vocês entendem algumas características de um pastor que a palavra de Deus aprova? Ele tem que ser moderado. Nós vamos aprofundar mais nisso. Aí continua: prudente e simples. Em outras versões diz como? Aqui, ó, passa o microfone para ela. Sensato. Sensato e? Sensato, respeitável. Mais alguma outra versão? Sensato e responsável. Prudente e simples. O que existe? As pessoas acham que a gente está pegando o pé de pastor. Não, nós vamos começar com o pastor para depois vir para as ovelhas, tá? Porque são ambos. O pastor vai falar das ovelhas. Prudente e simples. Nossa versão está como? Sensato e respeitável. Sensato e respeitável. Um pastor que sabe se comportar, sabe entrar e sabe sair diante de situações inusitadas, diante de imprevistos. Esses dias eu estava lembrando de uma situação. Eu comecei a rir, porque assim, isso é normal acontecer. Mas eu acho que eu tiro essa parte, eu acho que eu tiro de boa. Eu sei onde estão os meus defeitos e sei onde estão as minhas qualidades e sei como melhorar minhas qualidades, e peço a Deus misericórdia pelos defeitos, né? E teve uma situação onde nós estávamos sentados num restaurante e fomos atendidos por uma moça, e essa moça de repente começou a desabafar e nos pegou de surpresa, falando que ela era casada com uma outra mulher. E a observação, ela estava, nesse processo de discipulado e tudo. E na hora houve um choque tão grande do pastor que estava do meu lado, que eu imediatamente, eu me levantei e comecei a conversar. Entrei na frente do pastor para ele se recuperar do choque, ao ponto para ela não perceber que ele estava em choque. Então, saber lidar com situações imprevistas é um sinal respeitoso de um pastor. Coloca o microfone nele que eu quero escutar. Essa parte entra na versão que está aqui, porque aqui está dizendo ter autocontrole e viver sabiamente. Sabedoria. Se a gente entrar nessa... Gente, só esse versículo tem como a gente ministrar umas 3 sexta-feiras, não tem não? Fazer... Bate papo. E realmente, até a gente terminar, nós vamos estar em conversa. Eu quero que vocês anseiem tanto por este ministério. Ansei tanto que vocês venham me perturbar, pastora. Não é mais pelo título, mas é mais pelo cumprimento desse ministério glorioso. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero não apenas transformar uma vida, 2 vidas. Eu quero ter uma unção para conquistar territórios, porque pastor pode adquirir todas essas características e unção para cuidar de 10 ovelhas, né? O rebanho é 15. Como conquistar 30? Eu quero conquistar 100, eu quero conquistar 200.
Mas se eu conquistar 200, eu preciso deixar outros para cuidar dos outros que estão vindo. Então o meu crescimento é o crescimento de vocês. O crescimento de vocês são os meus crescimentos, é o meu crescimento. Então vamos continuando, meu Deus do céu. Aí chega no versículo 3 e diz assim... nem terminou não, continua no 2. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Eu já conheci pastores por Cristo que ele não tirou o plástico do carro, do assento do carro, porque ele não queria que sujasse o banco, já que ele tinha que pegar alguns irmãos nos pontos de ônibus para levar para a igreja. E quando esse plástico rasgou, ele parou de oferecer carona. Nós estamos falando de líderes. Líderes que são amantes de si próprios. Líderes que não são hospitaleiros. E o mais impressionante, todo pastor, se tem que ser hospitaleiro, ele deve sim receber as suas ovelhas em sua casa. Aí eu pergunto, você já foi almoçar e jantar na casa do seu pastor? Ó, eu vou ser sincero, que faz tempo nada, você foi um dos últimos. Mas eu falo a verdade, gente, esse povo já chegou a dormir dentro de nós. Ó, não basta o pastor, os membros ir na casa do pastor. O pastor mora dentro da igreja para ficar mais próximo ainda de todos. E isso faz parte do ministério pastoral. Ele precisa entender que a vida dele tem que ser uma vida de divisão, uma vida onde ele vem dividir o seu lar com observação. Existem momentos que o pastor vai precisar estar em resguardo com a sua família, mas ele precisa entender que ele não pode também dizer que não está apto para receber caso alguma ovelha, algum membro esteja precisando desse socorro. Microfone. Uma situação que eu passei que não era nem pastor, né? Era um requisito. Foi com o evangelista, porque quando eu não era solteiro, teve uma situação que aconteceu que a Sheila precisava dormir, não tinha onde ela dormir. Então, aí ela ligou pra mim e falei, e agora? Aí eu falei, se você dormir aqui, não vai cair em pecado. E se eu dormir aí, não vai cair em pecado. O que nós vai fazer? Faz muito tempo, né? Não era nem evangelista. Então eu falei, vou ligar pro Billy. Eu falei, Billy, tal, tá acontecendo isso aqui. Se eu dormir lá na casa da Sheila, não vai pecar. Se ela dormir aqui, não vai pecar. Aí o pastor, que ainda, pastor, né? Aí ele falou, vem aqui dormir aqui em casa. Ele falou, vem dormir aqui em casa. Ou seja, não sei nem o que ele tava fazendo. Era tarde, né? Já era tarde e ele falou, vem pra casa. Gente, pra não pecar, vem pra minha casa. É pra pecar? Porque a preocupação do pastor é esse. Quem pecar vai morrer. Então, continuando, ter a capacidade de estar disposto a hospedar pessoas na casa. E por último, no versículo 2, ter capacidade para ensinar. Cara, esse eu acho que é o mais que eu guerreio. O que eu vejo de pastores ensinando baboseira, ensinando baseado no seu conhecimento e não na palavra. Tudo bem, vai ministrar, conta um pouco seu testemunho, tem que falar do seu testemunho, mas quando ele usa o seu testemunho sem base da palavra do ensinamento, ele quer ensinar as pessoas a andar corretamente com base na sua vida e não com base na palavra. Isso me deixa muito estressada, muito angustiada. Fala, Amanda. Uma vez, compartilhando os links do YouTube, né? Aí um menino pegou e falou assim pra mim, nossa, você ministra que nem meu pastor. Você tá ruim de pastor, hein? Porque o meu pastor é melhor que eu, né? Aí a pastora Gleice, ai, Amanda, mas foi bem. Eu falei, foi bem, mas o pastor, ele nos ensina, né? Nós a gente pode ser maior que o pastor um dia, mas o pastor vai estar em outro nível. Aí a pastora Gleice botando risada. Eu penso dessa forma, no dia que eu não puder mais trazer algo novo para vocês, de ensinamento e revelação na palavra, é sinal de que vocês cresceram o suficiente para não estar mais junto comigo e vocês têm que caminhar para outros lugares para arrecadar o seu rebanho. Mas muitos pastores não têm essa mentalidade. Ele pega
as ovelhas para ela. Não entende que as ovelhas, ele é só um administrador do grande bom pastor. Entenda, no dia que você estiver um pastor que não tem mais ferramentas de ensinamento para você, porque vocês ultrapassaram, tenha humildade suficiente para que venha servir ele, mas também não ficar atrofiado. Vocês precisam também estender a tenda. Isso não é desonra, a não ser que o pastor tenha um ego, um orgulho tão grande que aí é mais uma confirmação para vocês, né? Voar. Porque a intenção do filho é ser maior que o pai mesmo. Se o filho não está sendo maior que o pai, é porque durante o crescimento não teve alimentação saudável, ou o pai não deu os remédios na hora certa para o filho, não mimou. É uma criança é um adulto deficiente, cresceu deficiente espiritualmente. Como é que é? Fala no microfone. Adulto, criança. Então, pelo horário não tem como mais prolongar. Amados, por hoje vamos ficar só na introdução da introdução, e que vocês ficam preparados para a próxima sexta-feira, para estarmos reunidos, para continuarmos a entender este glorioso ministério pastoral. Que você, ao meditar, possa estar comentando de agora em diante você começa a ter um pouco desse desejo por esse ministério que é pastor. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Que Deus abençoe você.